Nem todas as plantas que crescem sob as árvores são inofensivas. Às vezes o que começa como uma simples semente deixada ao acaso por um animal, transforma-se em uma ameaça letal. O cipó. Ele não nasce no chão, nasce no tronco da árvore hospedeira e não se contenta com os nutrientes que ela oferece. Diferente da maioria das árvores que crescem em direção ao sol, ele segue outro caminho, desce em direção à escuridão da floresta rumo ao solo, onde, com exceções como o cipó, costuma ser o lugar onde ficam raízes. Seus finos e longos fios de raiz podem alcançar até 50 metros de comprimento, isso apenas fora da terra. É uma jornada que dura muitos anos até finalmente tocarem o solo fértil da floresta. Nesse momento, tudo muda. Ao absorver água e nutrientes diretamente da terra, as raízes engrossam e se multiplicam. Alguns animais aproveitam essa estrutura natural como escada improvisada para alcançar frutos nas copas, alturas equivalentes a prédios de 20 andares. Mas enquanto isso, a planta parasita tece uma armadilha mortal. Cada nova raiz se entrelaça às anteriores, formando uma rede sufocante em torno da árvore hospedeira. Falamos do cipó mata-pau ou figueira vermelha. Com o tempo, a figueira estranguladora rouba toda a energia, toda a seiva, enfim os recursos vitais da sua vítima. Até que o gigante original, incapaz de resistir, sucumbe. Décadas depois, só restam vestígios podres do tronco original. No lugar dele permanece o oco vivo criado pelo parasita vitorioso, agora erguido como monumento de raízes entrelaçadas. E a luta não para por aí. Em seu ápice, o figo maduro se torna banquete para aves e animais de toda a floresta. Ao devorarem os frutos, eles espalham as sementes para outros troncos. E assim, o ciclo recomeça. As figueiras estranguladoras criam paisagens surreais, com colunas vivas suspensas no ar. Um espetáculo raro da eterna batalha das árvores pela luz do sol. Essa árvore, com seus 80 milhões de anos de história, desenvolveu uma das defesas mais impenetráveis da natureza. Seu tronco é liso, alto e escorregadio, impregnado por seiva venenosa. Suas poucas ramificações ficam apenas no topo, inacessíveis a qualquer predador. É sem dúvida um dos vegetais mais bem protegidos contra animais. Mas a mesma barreira que a protege dos invasores da terra abriu caminho para uma ameaça dos céus. As aves descobriram que ali, onde nenhum predador consegue subir, existe o refúgio perfeito para seus ninhos. Assim, a cada monção, centenas de estorninhos cintilantes se reúnem em sua copa. O espetáculo, porém, traz consigo um veneno ainda mais letal que dentes ou garras. Ano após ano, essas aves depositam sobre a árvore mais de 1/4 de tonelada de excrementos. O solo ao redor torna-se uma zona morta, saturada de compostos tóxicos. As raízes absorvem os venenos, que percorrem o tronco até as folhas. E então começa a ruína. Galho após galho, envenenado pelos resíduos dos pássaros, se acumulam e desprendem-se. Ninhos caem junto, mas as aves retornam ano após ano, indiferentes. Que ironia cruel! Sua própria invulnerabilidade foi o fator que atraiu o inimigo, que acabou matando ela. E seu corpo em decomposição, agora tomado por fungos, alimenta a própria floresta que outrora ela dominava. Essas gigantes podem ultrapassar os 100 metros de altura e pesar o equivalente a 20 baleias azuis. A cada dia transportam pela própria seiva milhares de litros de água, bombeados como se por um coração colossal, até a copa, tão alta quanto um prédio de 30 andares. As sequoias não param de crescer ao longo da vida, não há limite biológico para sua altura. A maior de todas alcançou 116 metros, mais alta que a Estátua da Liberdade. Mas até as titãs da floresta encontram inimigos. Naquela mesma árvore, o crescimento cessou depois que pica-paus danificaram seu tronco na parte mais elevada. Além disso, quando alcançam alturas extremas, o próprio ar se torna um obstáculo. A pressão atmosférica dificulta a subida da água e as folhas mais altas começam a secar, morrendo uma a uma. Assim, não é a árvore que limita seu crescimento, é o ambiente. Algumas já estão com mais de 2000 anos de idade. Sua imponência atrai aventureiros de todo o mundo que viajam para desafiar esses gigantes. Alguns arriscam a subida sem qualquer equipamento, confiando apenas em uma corda de segurança. Você teria coragem? Comente! Lembrando que essas florestas de coníferas recebem o sol por 6 meses ininterruptos ao ano. E por isso crescem 10 vezes mais rápido que seus parentes boreais e alcançam longevidades milenares. Mas viajemos para o sul da Grã-Bretanha. Lá, repousam árvores ainda mais longevas que as sequoias. Alguns teixos ultrapassam 4.000 anos de idade. E com eles uma cena curiosa. Nas tardes quentes da primavera, os machos liberam nuvens inteiras de pólen. A emissão é tão intensa que, não raro, os bombeiros recebem chamados de moradores assustados, certos de que se trata de fumaça de incêndio. Mas não há fogo, apenas vida em expansão.
Agora voltamos a Madagascar. No coração árido da ilha ergue-se uma floresta de espinhos, única no planeta. Plantas armadas com milhares de agulhas, capazes de extrair cada gota de umidade do ar. Seus troncos engolem a água como esponjas vivas, enquanto folhas minúsculas reduzem ao máximo a evaporação, sempre protegidas por espinhos cortantes. Um território hostil. Mas não são os únicos representantes dessa linhagem de árvores que trocaram suavidade por armas afiadas. Só que algumas árvores não contam apenas com a força de seu tronco ou a resistência de sua casca. Elas se armam. A majestosa ceiba ergue-se com espinhos tão afiados quanto lanças, prontos para repelir qualquer ataque. Aproximar-se dela é como desafiar um guerreiro armado. Um erro, e você sentirá o enguarde da natureza. A árvore espinho de Cristo, originária do Brasil, para variar, contém espinhos de impressionantes 20 centímetros. Sua couraça natural é capaz de perfurar até pneus de tratores, fora outros acidentes ainda mais infelizes. Os cientistas acreditam que tamanha armadura surgiu na era dos mamutes e de outros animais colossais. Era a única forma de sobreviver a criaturas capazes de arrancar árvores inteiras. O arco-íris, em forma de árvore. Surge diante de nós uma visão quase mágica, o eucalipto arco-íris. Nenhum outro de sua espécie se compara a ele. Originário do hemisfério norte, parece ter saído das páginas de um conto infantil. Sua casca, em constante transformação, pinta o tronco com camadas de verde, azul, lilás, laranja e vinho. Ano após ano, a árvore descasca sua pele em ritmos diferentes, revelando novas tonalidades que se sobrepõem como pinceladas de um artista invisível. Mas apesar de sua beleza, o destino do arco-íris pode ser cruel. Sua madeira é explorada intensamente para a fabricação de papel comum. Uma ironia do destino, o ser vivo mais colorido da floresta vira matéria-prima para folhas brancas, papel sem vida. Comente se já viu uma dessas. Na verdade, o desmatamento excessivo é um problema real. Tá vendo essa floresta de baobás, uma das mais únicas do mundo, e da qual dependem inúmeras espécies? Ela foi completamente derrubada logo após essas filmagens. Na ilha restam apenas 5% do que antes havia originalmente dessas florestas. Como consequência do desmatamento, o clima mudou drasticamente. Madagascar está agora muito mais seco do que há 15 anos. As evidências científicas são claras. Quanto menos florestas existem, mais raras e fracas se tornam as chuvas de monções. Desmatamentos acontecem por todo o planeta desde as primeiras civilizações. Só que de 100 anos para cá nós desolamos mais da metade de todas as florestas da Terra. Se a nossa civilização pode entrar em colapso nas próximas décadas, em decorrência da atuação humana no meio ambiente, é quase consenso na comunidade científica, e também isso é fato. Mas fato incrível mesmo é a capacidade de regeneração dos bosques e florestas. Um dos maiores exemplos disso, Chernobyl, após a catástrofe nuclear, virou uma cidade fantasma. O local está declarado impróprio para habitação humana por mais alguns milhares de anos. No entanto, a natureza encontrou um caminho. Sem a interferência do homem, a vegetação voltou a crescer com força. Árvores se espalharam até mesmo sobre os telhados dos prédios. Em apenas 10 anos, as ruínas de Pripyat ficaram cobertas de plantas, e pouco a pouco os animais retornaram. E após 20 anos a fauna local já se igualava em número às reservas ambientais mais preservadas da Europa. Esse renascimento impressionante da natureza mostra a incrível resiliência das florestas. E não duvidem, elas são a chave para a sobrevivência do nosso planeta. Inscreva-se aqui no 5 Mais e assista aos 2 vídeos anteriores.